A paz do Senhor, queridos irmãos. Como eu tinha dito há uns dias atrás, queria trazer um vídeo, uma reflexão breve a respeito de um assunto que nesses dias de recolhimento, nesses dias de quarentena, os dias que a gente fica sem até mesmo ir no templo para ser ministrado por quem tem responsabilidade pela nossa alma, a gente fica ouvindo muitos falatórios, muitos comentários, principalmente a respeito de um assunto que, infelizmente, tem pessoas que às vezes só querem um desencargo de consciência para deixar de ser fiel com Deus no seu dízimo, nas suas ofertas. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, mas assista até o final. Com certeza vai servir de proveito para você. Eu quero iniciar esta fala lendo 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que se torna falso? Na minha simplicidade, quero falar com você, se torna falso todo aquele que se contrapõe, com o verdadeiro. Esse é falso. E esses camaradas, queridos, que ficam falando aí, aproveitando, sendo usado pelo inimigo para querer botar na cabeça das pessoas que está sendo explorada com a questão de dízimo, a questão das ofertas. Nas ofertas eles nem falam, É a questão do dízimo, e nós entregarmos o nosso 10% para a manutenção da casa de Deus. Pegam N situações de pessoas fraudulentas que usam o dinheiro, colocam o dinheiro mal colocado, usam de má fé, mas isso aí é problema deles. Vão dar conta diante de Deus. Então eles pegam e generalizam e ficam dizendo que a questão do dízimo é a questão do Velho Testamento. Ou seja, o Velho Testamento deixou de ser Bíblia. Embora só vou depois citar, no Novo Testamento está recheado a respeito, o próprio Jesus dizendo, a respeito de dízimo, a respeito de nós sermos fiéis. Mas tudo bem. O Velho Testamento, então, só é a Bíblia, só é a palavra de Deus, quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando 10.000 cai do teu lado, 10.000 à tua esquerda e você não vai ser atingido, é Bíblia, é a palavra de Deus. Quando diz que ainda que uma mãe se esquece, que uma mãe pode se esquecer, uma mãe que amamentou seu filho, se esquecer dele, todavia o Senhor não se esquecerá de ti, é Bíblia. Não importa que está no Velho Testamento. Enfim, tantos outros mandamentos, todos que te abençoarem, eu te abençoarei, todos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, é Bíblia, não é Velho Testamento. Então isso é conveniente para a nossa vida, quando nós usamos a Bíblia para nosso bel prazer. Então a Bíblia, o Velho Testamento só é Bíblia, só é palavra de Deus quando está favorável. Então o dízimo não é válido porque está no Velho Testamento. Mentira! O próprio Jesus, ele disse algo, quero ler até numa versão muito interessante que eu tenho. É Jesus falando, irmãos. Então, o que tem mais palavra? Qual palavra que tem mais peso, melhor dizendo? É a de Jesus ou é desses camaradas com segundas intenções? Qual é a intenção dele? A intenção deles é fazer com que minguem as finanças, usado pelo diabo, usado por Satanás, que minguam as finanças da casa de Deus,
muitos templos nesses dias que estamos passando, aqui mesmo na nossa cidade, algumas portas já se fecharam porque infelizmente o pastor não teve a ajuda dos seus obreiros, o pastor não teve a compreensão dos obreiros, não teve a compreensão dos membros. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida dos nossos membros, dos nossos obreiros da Assembleia de Deus de Anápolis, na sede de campo, na Rua das Rosas, número 407, em São José dos Pinhais. Graças a Deus pelos membros, graças a Deus pelos obreiros, que mesmo com as portas fechadas, vão nos dias de culto, que eu e a pastora e alguns obreiros estamos lá orando, e um casal de obreiros, 2 obreiros estão lá orando conosco. Eles têm levado os membros, têm levado os obreiros, têm levado o seu dízimo, as suas ofertas, graças a Deus. Mas muitos, infelizmente, querido, foram atingidos por essas ideias de Satanás nas redes sociais desses camaradas que ficam falando contra as ofertas e não tiveram a compreensão contra os dízimos e não tiveram a compreensão dos seus membros, dos seus obreiros, tiveram que fechar as portas, porque tem aluguel para pagar, porque tem outras despesas para pagar. Agora eu te pergunto, meu querido, não precisa nem ser muito inteligente, não precisa ser teólogo, tá? Não precisa ser doutor em divindade para me dizer uma coisa que leva numa situação que atinge pessoas com a mente cauterizada, que querem só uma desculpa, um desencargo de consciência para não entregar o seu dízimo e deixa uma porta se fechar e deixa uma igreja, por falta de situação financeira, de pagar seus pagamentos, um salão que é alugado fechar, vem de Deus um troço desse? Eu tenho que ter temor de dizer que esses camaradas são usados por Satanás? Eu tenho que ter temor em dizer que esses camaradas são usados pelo diabo? Claro que eu não tenho, são usados pelo inimigo sim, e infelizmente atinge pessoas que preferem acreditar na palavra desses camaradas, repito, para o desencargo de consciência. Toma essa palavra para o desencargo de consciência, não, então não preciso realmente entregar o dízimo, do que na palavra do seu pastor e principalmente na palavra de Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz, irmão, Jesus que falou, queridos. Não vou nem citar outros versículos, eu quero entrar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, eu quero entrar em outros parâmetros. Jesus falou, só para nós entrarmos no assunto. Mateus 23, Jesus dizendo: sim, ai de vocês, fariseus e demais líderes religiosos, fingidos, pois dão o dízimo até da última folha de hortelã da sua plantação, mas se esquecem das coisas importantes. As coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. Ponto. Jesus continua: sim, vocês devem dar o dízimo. Jesus dizendo: sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Quais são as coisas mais importantes? A justiça, a misericórdia e a fé. Sim, vocês devem dar o dízimo. Jesus está dizendo. Queridos, esses camaradas usam a Bíblia, tá? E se eles quiserem usar a Bíblia, tá? Para querer convencer, porque se usar outro livro, outra escrita, as pessoas não vão cair nessa. Mas usam a Bíblia. Por quê? Porque Satanás conhece a Bíblia. Infelizmente, Satanás conhece a Bíblia mais do que muitos que se dizem cristãos. Então esses camaradas usam a Bíblia. Se eles quiserem usar a Bíblia para convencer de que adultério não é pecado, eles pegam a Bíblia e usam. Eles pegam a Bíblia e provam, entre aspas, tá? Convencem pessoas de que o não adulterarás é do Velho Testamento. Mas também no Novo Testamento, aquela mulher quando foi pego no ato de adultério, Jesus ali cumpriu o mandamento de Êxodo 20. Se eu não me engano, o versículo 12 ou versículo 13. Entendeu? De Êxodo 20. Aquela mulher foi pega, Jesus disse: eu não te condeno, mas vá e não peque mais. Que Jesus disse: vá, né? Está escrito lá em Êxodo 20, Jesus, em outras palavras, eu resumindo, parafraseando, está escrito em Êxodo capítulo 20, vá e não adulteres mais. Aonde Jesus estava? No Novo Testamento. Jesus estava escrevendo ali, deixando para nós o Novo Testamento. Mas se eles quiserem usar a Bíblia
para convencer pessoas de que adulterar não é pecado, eles fazem. Por quê? Porque são usados pelo diabo, são usados por Satanás. Agora eu pergunto uma coisa, queridos. Esses camaradas que ficam falando contra dízimos, eles têm programa de rádio, têm programa de televisão, com o que eles pagam? Pastor, eles não tiram dízimo, mas tiram 5, 6 ofertas numa reunião que eles fazem. Que fazem as pessoas incautas, as pessoas indoutas, as pessoas mal preparadas na Bíblia, dá 5, 6 ofertas no mesmo culto, que depois se fazer a conta, dá muito mais do que os 10% que entregam uma vez, que nós pregamos a verdade. Dízimos, ofertas, que eu chamo de ofertas pacíficas, aquela que eu levo de livre e espontânea vontade, como toda oferta, como o próprio dízimo, de livre e espontânea vontade, eu levo na casa de Deus. Dízimo, oferta e oferta alçada, aquela oferta que a gente faz de vez em quando para um determinado assunto. E se nós fizermos uma oferta para comprar uma lâmpada e depois a fechadura da porta quebrar, nós não vamos comprar a fechadura, nós vamos comprar a lâmpada. Depois nós fazemos uma outra oferta alçada, se for o caso, para comprarmos a fechadura, mas muitas das vezes não precisa, porque os dízimos já é para isso, para manutenção da casa de Deus. Muitas das vezes façamos a oferta alçada, porque a quantidade de dízimo não alcança as grandes despesas que tem na obra do Senhor. Mas eles podem convencer, tá? Então nós falamos isso, pregamos a verdade, e eles tiram um monte de oferta, né? Usando de má fé, usando com uma carapuça, com um sapatinho de algodão, não falam diretamente em dízimo, porque já colocaram na cabeça das pessoas que isso espanta, que isso é antibíblico, que isso é do Velho Testamento, tá certo? Mas roubam as pessoas, surrateiam as pessoas devagarzinho, sabe? Disfarçadamente. Isso é o quê? Isso que é pecado. Isso é que é coisa errada. Tá certo? E como que eles pagam rádio e televisão sem dinheiro? Só se, olha, esses camaradas, para eles não receberem dízimos e ofertas e pagar milhões em rádio e televisão, eles têm uma comunhão tremenda com Deus, porque o próprio Deus faz aparecer ouro, faz aparecer o real, o euro, o dólar, lá no gasofilácio do templo que eles dirigem. Queridos, dízimo, para terminarmos, você sabe, não é obrigação, não é obrigado. Como orar não é obrigado. Tem como eu, como pastor, obrigar você a orar? Não. Isso se faz por convencimento, por ser convencido pelo Espírito Santo. Tá? Eu não posso obrigar você a orar, porque o que é orar? Falar com Deus, ter um diálogo com Deus. Isso só se faz através da fé, porque você não vê Deus. Porque você não vê Deus, isso se faz através da fé. Você não vê Deus. É a mesma coisa do dízimo. Se nós fizermos por obrigação, não vai ter efeito nenhum na nossa vida. Pastor, eu não tenho fé para isso. É por isso, querido, a Bíblia é tremenda, maravilhosa. É por isso. Então, se eu não tenho fé, eu não preciso entregar. Precisa, Jesus disse, entreguem, deve entregar o dízimo. Então, se eu não tenho fé, o que eu faço? Ele também deixou escrito, peça fé. Porque a fé nos leva a obedecer ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é, o que são, o que faz parte do fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, né? Mansidão e temperança. Mas eu quero falar de algo que faz parte do fruto do Espírito, que é o que faz nós orarmos, que é o que faz nós dizimarmos. A fé, que faz parte do fruto do Espírito. Quando nós passamos a orar, quando nós passamos a amar o próximo, quando nós passamos a dizimar,
é porque é sinal que o Espírito Santo gerou em nós o fruto, e nós temos essa parte do fruto do Espírito chamado fé em nossa vida. Eu encerro lendo Mateus capítulo 22 e o versículo 20 e o versículo 34. Mateus 22, 34. Olha o que diz. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí para vocês que acham que Bíblia, Velho Testamento, lei, não sei o que dízimo faz parte da lei. Versículo 40 de Mateus 22, sabe quem está dizendo? Não é esses camaradas que usam a Bíblia para o seu bel prazer, para desviar pessoas da presença de Deus. Jesus está dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem toda a lei e os profetas. Dízimo é da lei, dízimo é do Velho Testamento, dependem os dois grandes mandamentos que Jesus falou. Esses dois mandamentos dependem, tá? Dependem a lei e os profetas. Tá? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo a nós mesmos. Amor, fala de amor, de amar. Sabe por que você dizima? Para a porta não se fechar. Sabe por que você dizima? Para as portas estarem abertas, para pessoas entrarem, para as pessoas, para a família serem restauradas, para drogados serem libertos, para as pessoas desamparadas terem uma palavra de conforto, para as pessoas desesperadas terem uma palavra de conforto e mudarem de vida, mudar de atitude. Sabe quem pensa nisso? Sabe quem faz isso? Quem já teve e quem tem o fruto do Espírito, quem já teve gerado pelo Espírito Santo o fruto na sua vida. E essa parte do fruto faz amor, que é amor, tem no meu, a caridade tem no meu e no teu coração, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, queridos, para de fato encerrarmos, o Espírito Santo de Deus, ele convence. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence. O Espírito Santo de Deus é Deus Todo-Poderoso. Você acha que eu estou errado? Você acha que aqueles pastores que são transparentes, mas não deixam de falar que a bênção financeira, que a prosperidade sim, vem através do amor de Deus para com a nossa vida, mas também do nosso amor para com a vida do próximo? Você acha que estamos errados? Então peça para o Espírito Santo de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus convencer você. Peça para o Espírito Santo de Deus lhe dar sabedoria. E sabedoria para aquelas pessoas. Ele fala. O Espírito Santo de Deus ainda fala. O Espírito Santo de Deus é que convence. Se essas pessoas estão certas, se deixar de levar a sua contribuição, o seu dízimo na casa do tesouro, na casa, no templo, na casa de oração, para manter as portas abertas, se é de Deus ou se é do diabo. Qual parte que é do diabo? Deixar as portas se fecharem ou levar o seu dízimo com amor, com carinho, com fé, por gratidão, não obrigado, mas convencido não pelo pastor, não pelo líder, mas convencido pelo Espírito Santo de Deus. Convencido pelo Espírito Santo de Deus. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Pergunte ao Espírito Santo do Senhor. Tudo isso, querido, o fruto do Espírito gerado em nós, a palavra, a oração, o dízimo, o ter comunhão, o perdoar, só tem um que nós fazemos através dele e que nos convence a fazer. É o Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus. E termino a minha fala lendo para você Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, querido?
Se você não entendeu a minha palavra, se você não entende a palavra daqueles, se você não é convencido pela minha palavra, que sou teu pastor, que sou teu líder, ou que sou teu amigo, porque esse vídeo vai chegar em pessoas que não são pastoreadas por mim, mas com certeza são pastoreadas por homens de Deus que pregam também a verdade. Se não é convencido por nós, pergunte, deixe ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele é santo, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é santo, ele não vai te convencer de coisas erradas. Que Deus abençoe, fique com essa palavra, estou aberto a diálogos, porque não tenho medo de conversar sobre a palavra de Deus. Se eu não souber responder na hora, porque eu não sou doutor em divindade, não sou expert na Bíblia, preciso aprender, aprendo todo dia com a palavra de Deus. E não tenho medo de dizer, pergunte para mim o que quiser. Porque se eu não souber responder na hora, tenho coragem de dizer, não sei, mas amanhã te dou a resposta. Por quê? Vou orar a Deus, Deus vai me levar na sua palavra e eu vou saber dar a resposta certa. Mas não vou ficar engolindo, deixando as pessoas serem enganadas, pessoas serem tiradas da verdade por esses charlatões, por esses homens usados por Satanás para tirar pessoas da verdadeira fé, tirar as pessoas da direção de ser abençoadas e de abençoar outras pessoas. Porque melhor que ser uma bênção, meus queridos, é ser um canal de bênção. Não vou ficar quieto, ainda que eu sei que quando esse vídeo bater em muitos vão criticar, não tem problema, estou aqui para falar, não tenho medo de falar e não tenho medo de ser criticado, sou vivo e quem é vivo precisa criticar e ser criticado, só que eu não critico ninguém para destruição, tá certo? Procuramos criticar alguém para que ele cresça. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente e repito, estou aberto a perguntas, estou aberto a diálogo. Se eu não souber responder na hora, não vou ter vergonha de dizer que não sei, mas vou procurar e vou responder dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.